Olá, sejam muito bem-vindas, aspirantes a rainhas. Hoje nós vamos para mais uma aula da jornada Forjando Rainhas. Nós vamos fazer sempre análise de situações, de casos aqui que eu pego na internet, para que vocês comecem a observar a forma como a terapia e os conceitos terapêuticos podem transformar a sua vida. O tema de hoje é escolhas, e nós vamos entender que toda escolha, tudo nós escolhemos, e as escolhas elas podem ser conscientes ou inconscientes. A má notícia para vocês que eu tenho é que a maior parte das nossas escolhas estão no campo do inconsciente, tá? Então, sem muitas delongas, eu quero... Já vou avisar, é um vídeo triste, é um vídeo pesado. Se você tem gatilho com violência e isso vai te causar mal, por favor, é hora de você ir embora, tá bom? Então, nós vamos ver a história da Maria Angélica. Maria Angélica foi casada durante 30 anos com um sujeito 7 anos mais novo do que ela. Por que eu tô pontuando a idade, gente? Olha, eu sei que vocês aí gostam, né? Tem uma galera que fala que o que vale é o amor e tal, mas sinceramente, essas distâncias de idade, elas são complicadas, principalmente quando o casal vai ficando mais velho, né? Então, sempre alguém vai cuidar de alguém, sempre alguém vai ter que carregar alguém. Então, pense muito bem se você está disposto, se você está disposta a passar por essa situação. Não é o caso aqui, né, de um carregar o outro, mas escuta essa história absurda. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Pra gente ir mais rápido. Então, vamos lá. Deixa eu acelerar aqui o vídeo. Velocidade normal. 1,5. Tá todo mundo vendo o vídeo? Não. Agora vocês estão vendo. Então vamos lá. Play. A foto agora no Instagram, gostaria que você fosse lá e comentasse essa reportagem. Vamos ajudar outras mulheres que também sofrem assim como a Dona Maria. Se você vive uma prisão, saiba que dá pra sair de lá. A história mais revoltante que eu apresentei esse ano aqui na Record. Põe no ar. Por trás deste portão, segredos estiveram escondidos por cerca de 30 anos. Fica tranquila, eu veio pra ajudar a senhora. Tá tudo bem? Do outro lado, uma mulher aprisionada pelo medo. Ninguém vai bater na senhora. Me aproximo com cuidado. Não precisa tremer, pega aqui na minha mão. Pega aqui na minha mão. A mulher sente segurança. A senhora sente mais tranquila. Tá bom? Fica tranquila, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa tremer. E desaba. Meu Deus, quanto sou... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa análise vai ser um pouco desconfortável, muito desconfortável. Um pouco não, vai ser muito, muito desconfortável. E eu quero que vocês comecem a treinar o ouvido de vocês para escutar algumas verdades indigestas. Quando você vai para a terapia, você vai dar de cara com verdades indigestas. É por isso que não é todo mundo que faz terapia, tá? E é por isso que tem muita gente que abandona a terapia no meio do processo. Porque quando você vai fazer terapia, você vai ter que olhar para as dores internas, para as feridas da sua alma. E às vezes tem gente que tem feridas tão profundas, que ela não tolera a dor, tá? Só que o que acontece, essa dor é justamente o que vai direcionar o seu padrão de escolha. E é justamente essa dor que vai foder a tua vida, o resto da tua existência, tá? Violeta, precisa falar assim? Precisa, tá? Se você quer palavra bonitinha, aqui não é o lugar, vai assistir Cinderela, tá? Porque vocês já são mulheres, não tem nenhuma criança aqui, espero que não. Então, eu já tô avisando de antemão, porque eu não sou boazinha, eu não sou legal em alguns momentos, tá? Dói. E às vezes esse é o objetivo, que você tome um soco na boca do estômago para você acordar. Porque às vezes você não tá no mesmo pé dessa senhora aqui, da Maria Angélica, mas você tá iniciando o processo igualzinho dela. Ou você tá numa escala menor. Sabe aquela matrusca, aquela boneca russa, onde uma vai dentro da outra? De repente a sua matrusca é a pequenininha. A da Maria Angélica é a primeirona, é a grandona. E aí, às vezes, você olha para o caso da Maria Angélica e fala assim, nossa, como que ela aguentou isso? Por que que ela aceitou isso? Então, sentadinha em cima do próprio rabo, falando da Maria Angélica, mas você tem a mesma dor, só que numa escala menor.
E por ser numa escala menor, muitas vezes vocês falam o quê? Ah, mas a minha vida ainda não é boa. Nossa, mas meu marido nem faz isso. Então, comece a olhar para você começar a identificar padrões, tá bom? Então, vamos lá. Quero que vocês já observem a linguagem corporal a linguagem corporal da Maria Angélica, tá? Sofrimento. Ai. Meu Deus. Me ajuda. Durante 3 décadas, Maria Angélica, de 57 anos, foi agredida pelo marido João Werneck, de 50. Vocês conseguem ver alguma discrepância entre a imagem da Maria Angélica e do marido? Consegue? Não é só porque ele é 7 anos mais novo, não, tá? Anos. Olha aqui. Além de apanhar, também era abusada e obrigada a consumir comida velha ou estragada. Caso contrário, passava fome. Você está negativado Ai, amo propaganda, gente. e acha que não pode ter um cartão de crédito? Temos uma boa notícia. A aprovação Todas as formas que você imaginar. O que você pensar é mais terrível nessa vida. E eu tive que sofrer calada. Prestem atenção na linguagem corporal dela. Ela conta uma história como se fosse uma história de uma terceira pessoa. Na verdade, ela não conta na terceira pessoa, mas ela tem um distanciamento do sofrimento nesse momento. É uma mistura de ódio, é uma mistura de raiva, é uma mistura de vingança nesse comportamento, né, nesse frame aqui. Você vai ver que em um dado momento ela muda para uma postura infantil, um modo de falar infantil, um modo de expressar e de contar a história mais infantil. O pior das sequelas deixadas pelas décadas de violência está Olha aqui, ó, tá vendo? Uma criança assustada. O que que você vê? Quando você olha para essa imagem, eu vejo uma criança assustada. no rosto. Maria teve descolamento de retina devido aos socos. Outra coisa, eu tô falando essas coisas, porque você, Violeta, você não acredita no que ela diz, você acha que ela é culpada. Não, gente, vocês precisam aprender a sair da caixa, tá? Porque se você continua dentro da caixa, por que Maria Angélica ficou 30 anos nesse lugar? Porque ela estava aprisionada numa caixa. Uma não, várias, né? Algumas. E ela não consegue pensar fora dali. E você também, para não chegar nesse lugar, você precisa começar a observar as coisas um pouco fora. Perdeu totalmente a visão do olho direito. Do esquerdo, enxerga parcialmente. A senhora não enxerga do olho esquerdo. E esse também Olha o tom de voz dela, como é infantil. É uma criança contando para a mãe que caiu do balanço. Olha como que ela fala toda doce. O esquerdo, foi senhora. soltado. João foi preso no fim de semana, Olha a discrepância de imagem, gente. após tentar estrangular a esposa na frente dos 2 filhos. 2 filhos. Foi uma vida muito calejada, muito difícil. Muitos anos. 30. 30. Ela enfatiza, 30. Sofrimento. João Maria é do Paraná e foi aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, que ele conheceu Maria Angélica, em um clube de dança. A mulher vendedora de roupas se sentiu atraída por aquele homem com deficiência. João Maria tinha um problema na perna, arrastava o pé. E foi justamente isso que uniu o casal. Maria Angélica queria muito ajudar. Foi justamente isso que uniu o casal. Deixa eu explicar para vocês uma dinâmica. Isso aqui é uma dinâmica de criança não vista e ela desenvolve o quê? Ela desenvolve dependência emocional. Correto? Correto. Eu vou arriscar dizer que Maria Angélica, das duas, uma. Ou ela foi criada por uma família extremamente protetora, que eu acho difícil, tá? É um quadro mais raro, mas geralmente ela foi uma criança invisível, tá? Ou ela foi uma criança invisível, ou ela foi uma criança que precisou cuidar de assuntos adultos. Então, ou ela foi uma criança que foi responsável por um irmão, ou ela foi o filho responsável, a filha responsável por cuidar dos pais, tá? Geralmente
tem umas questões de cuidado, inversão de papéis, inversão de funções na vida desse tipo de pessoa. Uma pessoa que entra nesse looping de abuso com um marido e continua 30 anos. Vocês notaram que no começo, ali um pouco atrás, eles disseram que ela era uma vendedora de roupas? Ou seja, Maria Angélica não era qualquer pessoa. Maria Angélica não foi uma menina que casou aos 15 anos inocente e o pai entregou na mão de um monstro. Não foi isso. Maria Angélica já sabia se cuidar. E por que ela deixa chegar nesse ponto? Por causa da porcaria da dependência emocional, por causa das dores que ela sofreu, a invisibilidade que ela sofreu. Vocês precisam entender que muitas vezes as pessoas elas têm uma dependência emocional tão profunda que ela desenvolve doença, ela se liga à pessoa tóxica. Sabe por quê? Porque isso não é uma forma de viver. Ela descobre uma forma de viver. Maria Angélica era tão rejeitada, era tão invisível, provavelmente na sua infância, que ela entendeu que quando ela causa um problema, ela é vista. Tanto é que eu até achei estranho ela ficar 30 anos, depois vocês vão ver que o filho fala que os vizinhos já tentaram defendê-la, já tentaram tirar ela desse ciclo. E o marido ameaçou os vizinhos. E por que ela não se posicionou do lado dos vizinhos? Provavelmente ela ficou do lado do marido. Porque a mente da pessoa abusada, ela é cauterizada. Ela fica morta, ela fica anestesiada, tá? E outra, o abusador, geralmente, ele usa técnicas ele morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra. Até que chega um dia que ele mordeu tanto que não tem mais como, aquela ferida já está inflamada e ele se torna nojento para ele, tá? Então, vamos continuar a história. Buscou por tratamento para João Maria. Eles começaram a... Outra coisa. Provavelmente ela era uma mulher que tinha muito potencial, que tinha muita energia de vida. Por quê? Porque eles se conheceram num clube de dança, então é uma mulher cheia de vida, cheia de potencial, cheia de sonhos. E aí, por ela ter se responsabilizado por alguém que não era da conta dela na infância, ela desenvolve, além da invisibilidade, ela desenvolve um ganho de força, tá? Quando a gente olha para ela, você vê que ela tem bastante do traço masoquista. Então, ela acha que através de salvar o mundo, ela vai ser amada. Então, quando esse homem aparece com um problema na perna, com um defeito, né? Ele é lindo, mas ele tem um probleminha na perna. Eu vou salvar ele, eu vou ajudar esse cara, eu vou levantar ele. Nós seremos uma família feliz. Então, o nome disso é ganho secundário do super-herói. Ela se vê como a heroína que vai salvar. Só que, na verdade, é uma forma também de querer controlar as pessoas, tá? Isso é consciente? Geralmente não é consciente. Geralmente, a pessoa que tem, né, a forma como a gente lida com o outro, e não se engane não, tá? Eu, sendo terapeuta, eu vou ter essa necessidade de controlar as pessoas e as situações ao meu redor pelo heroísmo, pelo vitimismo, pela vingança, tá? Isso é comum, é normal. Por que a gente faz terapia? Para que isso não se torne um padrão de comportamento. Então, eu, Violeta, sendo terapeuta, eu posso querer controlar as outras pessoas através do meu vitimismo? Posso sim. Inclusive, às vezes faço. Só que, qual é a minha diferença? A diferença minha de uma pessoa que não faz terapia e, inclusive, da Maria Angélica, é que eu noto com muita rapidez o que eu tô fazendo e eu volto atrás e paro o meu comportamento. Por quê? Porque se eu entro nesses comportamentos de ganho secundário, eu impeço que o meu sonho chegue até mim. Eu desacelero na tentativa de ser visto por outras pessoas, eu desacelero os meus sonhos. Então, o que eu quero? Eu quero uma família feliz, funcional. Eu quero comprar uma casa, eu quero transicionar a minha carreira. Esse é o meu objetivo. Só que, às vezes, nesse de transicionar a carreira, eu estou num trabalho que eu não gosto, que eu não curto. Aí, o que eu preciso? Eu preciso ser vista.
Eu preciso que as pessoas entendam o meu valor. Como eu tenho dependência emocional, eu não vou mostrar o meu valor através da minha entrega. Eu vou mostrar o meu valor através do chefe não valorizando aquilo que eu faço. E aí vem um colega e fala, nossa, mas você é tão dedicada, você é tão boa no que você faz, você ajuda tanto, você ajuda fulano, ajuda ciclano, por que que o patrão não te vê? Ó, eu tive a visibilidade que eu queria, só que de uma forma doentia. É o mesmo mecanismo que acontece nesse caso aqui, tá? Então vamos lá. A namorar e foram morar juntos. Não demorou e nasceu o primeiro filho do casal, Lucas, que hoje tem 27 anos. Depois, a família conseguiu a tão esperada cirurgia para a reconstrução da perna de João Maria. Maria Angélica acreditou que seria o momento de uma vida nova, que poderiam viver felizes, mas era só o começo do terror. Entenda, esse cara ele deve ter dado muitas red flags, ele deve ter dado muito motivo antes dessa cirurgia. Qual que é o problema? Lembra da criança lá atrás, que ela se mostra como uma criança que precisa de ajuda? Então, na tentativa de ter ajuda, de ser vista, eu ajudo o outro e ajudo a pessoa errada. Ele já deve ter dado a pinta de quem ele era, mas ela vai fazendo o quê? Vai dando concessões. E aí nós vamos entrar nós vamos falar da terceira regra do sistêmica, que é a regra do equilíbrio. E a regra do equilíbrio, ela, principalmente nos relacionamentos. Então, você entende que Maria Angélica olha para ele e fala assim, olha, ele tem muito potencial. Ah, mas ele tem uma perna estragada. Ah, mas eu posso consertar ele. E aí ela conserta. Ele faz o quê por esse relacionamento ou por ela? Nada. Dá o mínimo. Aí ela pensa, não, eu acho que ele precisa de mais para ele me ver. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um filho. E o que que ele fez? Nada, ou o mínimo. Chega no momento que eles estão tão longes, existe essa palavra? Eles estão tão longe um do outro, que ela fez tanto por esse relacionamento, e ele fez tão pouco, e ela não alinhou nada disso, porque ela morre de medo de que ele vá embora, porque lembra que ela é uma criança assustada, precisa de alguém para cuidar, ou para ela cuidar, ou para cuidar dela, porque se eu cuidar dele, ele vai ser grato e vai cuidar de mim, é recíproco. Não, porque ela tem dependência emocional. O que acontece? Ela vai desequilibrando essa relação. Desequilibrando essa relação, ele se torna tão devedor dela emocionalmente que ele não dá conta de pagar isso. Ele não dá conta, inclusive, de ir embora. Ele simplesmente começa o quê? Ficar violento. Toda vez que você desequilibra as suas relações, principalmente no relação homem e mulher, essas coisas podem acontecer. Ou o marido olha para fora do relacionamento, ele vai trair. Ou ele vai embora, é um homem sensato, ele vai embora de uma vez. Ou então ele fica violento. Por quê? Porque provavelmente ela devia ser muito boa. Então, muitas vezes você acha que você erra pela falta. Não. Muitas vezes a mulher erra pelo excesso. Ela dá demais. Ela oferece mais do que o cara dá. E ela acha que o cara entende a linguagem dela. Então, ela vai dando amor, ela vai dando carinho, ela vai dando atenção, ela vai dando afeto. Homem não entende essa linguagem, tá? Gritei com você para você acordar no meio dessa aula e para você gravar isso na tua cabeça. Homem não entende essa linguagem. Ai, mas eu sou homem, mas eu gosto de ser amado. Você gosta de ser respeitado, tá? O homem, para ele entender amor, primeiro ele precisa entender respeito. E respeito é dar ao homem o papel que é dele. E não só dar, incentivar, desafiar que ele cumpra o papel dele, tá? As funções dele. Proteção, provisão, proteção. Esse cara algum dia protegeu essa mulher? Qual foi o dia que ele protegeu essa mulher? Nunca. Então, por quê? Porque provavelmente ela se mostrava muito forte, tá? Tô pintando quadros. Conheço a história dela? Não. Estou pegando um exemplo, assim, ó, catastrófico. Porque o estrago que esse cara fez na vida dessa mulher, sinceramente, pela idade dela, 57 anos, ela nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Quando o João Maria passou a andar normalmente, ele começou a agredir a companheira. Lucas sente a pressão por ser o filho mais velho. Dá uma olhada nesse menino, gente. Dá uma olhada nesse menino. Se você me segue aqui há um pouco de tempo, me responde. Qual é a predominância de traço desse menino? Isso mesmo, é esquizoide. A testa projetada para frente, a cabeça ela é maior,
do que o corpo. Você vê que, né, tipo, o formato da cabeça do Megamente. O olho é projetado para fora, ele tem olheiras, a boca dele é fina, tá? Ele tem uma predominância esquizoide. Por quê? Porque essa mulher passou poucas e boas na gestação. Então, tá vendo que não foi agora? Foi desde sempre? Desde sempre. E aí eu pergunto, tem mulher que ela tem uma dependência emocional tão forte, e aí o relacionamento começa a desandar, e eu não sei o que acontece com o corpo dela. Mas ela tem uma ideia, às vezes a ideia é na cabeça, às vezes a ideia é no corpo. Vou engravidar, por quê? Porque eu preciso que esse homem fique. Porque se esse homem me fizer o que faz, talvez... Deixa eu explicar a dinâmica para vocês. A criança precisava de justiça, precisava ser vista. Não teve visibilidade, não teve justiça. Ela arruma uma encrenca para que o pai venha proteger ela, tá? Para que o pai venha socorrer ela dessa desgraça. O pai vem, às vezes o pai nem existe, entendeu? Por isso que vocês precisam fazer terapia, gente, para vocês entenderem o porquê vocês fazem as coisas que vocês fazem. Ah, Violeta, eu só entro em relacionamento tóxico. A culpa é de quem? A culpa, né? Não sei de quem que é a culpa, mas a responsabilidade é tua. A responsabilidade de sair desse lugar é teu, é tua. A responsabilidade de saber ir buscar ferramentas para analisar um relacionamento, analisar um cara, é tua. Mas sabe por que vocês não fazem isso? Muitas vezes a mulher não faz isso porque ela nem sabe o que ela está fazendo. Só que ela está escolhendo todo dia. Ela está escolhendo todo santo dia. E esse tipo de mulher, que ela atrai homens abusadores, se aparece um homem bom, ela fala, ai, credo, esse cara é nojento, nossa, esse cara é pegajoso, nossa, esse cara... Ela coloca mil defeitos. Por quê? Porque ela não pode ter um homem bom. Ela dá um jeito de perder, tá? Olha esse menino, esquizoide. O esquizoide não tem energia, gente. Agora me diz, 27 anos, você vendo o teu pai bater na tua mãe. Imagina a mente desse rapaz. É outro que ele precisa de muita terapia. Ele ainda dá tempo de salvar alguma coisa. Ele ainda dá tempo. Não sei se o outro irmão é mais novo, se é mais velho, provavelmente é mais novo. Então, imagina o que esses dois viram dentro de casa, né? Presenciou vários momentos de agressão. Que era impossível conviver com ele. Eu brincava muito com a minha mãe. Ameaça até outras pessoas por aí. Até vizinho que defendeu minha mãe uma vez, ele ameaçou. Porque ele protegeu a minha mãe. Doutor Júlio, como é que eu faço para ter saúde? As pessoas me perguntam e eu digo para você, comece fazendo o básico. Vamos lá. As marcas da violência provocadas por João Maria estão por todos os cantos da casa. A gente consegue ver, olha só, que as janelas foram quebradas por ele. Olha só, que a família conseguiu colocar um tapume para proteger. E aqui, um plástico preto. Segundo a Maria Angélica, o vento entra muito, ou seja, as noites são bem mais frias por causa dessas janelas quebradas pelo João Maria. E não bastassem as janelas, tem também a porta que foi quebrada por ele, olha só. Segundo o filho, tinha uma proteção aqui, um ferro, que inclusive já não está mais, mas foi o João Maria que também quebrou. Durante todos esses anos, Maria viveu apreensiva e com medo. Era difícil ter que depender do marido, até para se alimentar. E a comida só ele podia preparar. Sempre foi o João Maria que cozinhou na casa. Eu não sei quem é mais doente aí, se é ela ou se é ele. Vocês precisam entender que os relacionamentos, eles são, né, eles se encaixam. É cadeado e chave. Eles se encaixam, um precisa do outro. Um precisa do outro. Você aí, você que está ouvindo essa aula, você acha mesmo que você daria conta de aturar isso? Você fala assim, não, eu já teria saído embora. Não teria. Se você tivesse o mesmo problema da Maria Angélica, você teria ficado. Porque lembra, você está esperando justiça. Quando os vizinhos faziam justiça, quando os filhos sofriam por ela, de uma forma inconsciente, ela tinha o que ela precisava, que era a atenção. Gente, isso é muito, 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 muito triste. E não se engane não, tá? Você também faz igual, só que numa escala pequenininha. A Maria Angélica nunca pôde se aproximar do fogão, que inclusive foi adquirido recentemente, há cerca de 1 ano. O João Maria... Veja bem, esse homem não trabalha, tanto é que ele estava na rua. Você vai ver que ele chegou, bateu nela e ele trabalha na rua.
essa mulher ela não tem um abrigo, não tem um parente. Esses filhos, eles ficam tão cauterizados que eles estão travados, na verdade. Esse rapaz de 27 anos, provavelmente ele está travado lá nos 4 anos dele, de idade. 4, 5, que é quando ele começa a ter memórias. Então, ele já tem memórias do pai batendo na mãe. Então, para ele, esse ciclo é praticamente inquebrável. Porque, mano, por que ela não saiu com essas crianças, não procurou uma igreja, não procurou um lugar para alguém ajudar ela, sumiu no mundo? Sabe por que que não acontece? Isso eu escuto muito de mulheres que são abusadas sexualmente. Elas falam assim, porque eu pergunto, por que, ou pergunto não, né? Mas as pessoas perguntam, por que que você não saiu correndo? Por que você não deu um soco, um chute no saco do agressor e saiu? Por que que você não falou não? Por que que você não gritou socorro? A pessoa sempre diz a mesma coisa, diz, é como se a minha alma tivesse saído do meu corpo. Então, uma pessoa com esse nível de abuso, é como se toda vez que ela pensa em sair dessa gaiola, a alma dela sai do corpo e ela não consegue fazer, entendeu? Não consegue. Por isso que as pessoas, quanto mais elas souberem desses conceitos, mais rápido elas vão identificar pessoas que estão perto. Ah, você não vai ser terapeuta de uma pessoa como a Maria Angélica, entendeu? Mas você vai sinalizar para ela, olha, você precisa de ajuda, procura tal coisa, assiste tal coisa. Onde já se viu uma mulher que ela não chega perto do fogão, na própria casa, e ela não foge, entendeu? Continuando. Que cozinhava aqui na casa, a gente consegue ver aqui na geladeira alguns produtos que a Maria Angélica conseguiu fiado no mercadinho. E aqui, olha só, uma comida preparada por ele. Era esse tipo de comida que ele fazia para a família comer. Isso aqui parece um torresmo, não sei. E eles vêm consumindo isso há alguns dias. Mas todo esse terror vivido pela família chegou ao fim com... Olha o desespero da criança, dessa mulher. Ela precisa de toque, ela precisa ser vista, ela precisa de abraço, ela precisa de acolhimento. Isso é típico de criança que passou por algum susto, por alguma coisa. Isso se ela não foi abusada enquanto criança, né? Eu arrisco dizer que é uma possibilidade muito grande dela ter sido abusada quando criança bem pequena, tá? Olha o desespero. Era esse comportamento que ela esperava do marido. Acolhimento, abraço, cuidado. Na verdade, ela esperava do pai e da mãe. Não teve, provavelmente não teve. O último ataque de João e a chegada da polícia. A última agressão foi no sábado por volta das 7 horas da noite. João Maria chegou do serviço e, sem motivo algum, partiu para cima de Maria Angélica. Ele veio arrastando ela pelo pescoço até o quarto. O filho, o mais velho do casal, Lucas, tentou proteger a mãe. Ele deu 3 socos no rosto do pai, a ponto de quebrar o nariz dele. E também, olha só, a fechadura do guarda-roupa. João Maria saiu por aqui ensanguentado, o filho, o irmão e também a mãe. Então, se trancaram aqui na casa e chamaram a polícia. Ela tem os ossos fracos. Eu não podia deixar ele bater nela. A Guarda Civil Municipal conta que encontrou João sentado. O que ele falou? Eu vou colocar na velocidade normal. Eu tenho ossos fracos? Fracos. Eu não podia deixar ele. Casa, chamaram a polícia. Ela tem os ossos fracos. Eu não podia deixar ele bater nela. A Guarda Civil Municipal conta que encontrou João sentado na calçada, muito machucado. Eu tenho ossos fracos. Agora eu te pergunto, se ele conseguiu quebrar o nariz do pai, ele tem ossos fracos? Hã? Não. Não. É que nem o elefante, que você coloca uma corda no pezinho dele, ou no pescoço dele, e amarra num toco. E ele tenta sair, ele não sai. Depois de certo tempo, você não precisa mais do toco, só precisa da corda. Esse mocinho está igual o elefante. Eu tenho ossos fracos. Quem que tem ossos fracos que consegue quebrar o nariz de um outro homem? Entendeu? Triste. Tá vendo como que as escolhas elas vão sendo determinadas pelos traumas, por aquilo que tem na nossa mente, na nossa cabeça? A pinta do rapazinho. Cabelinho na régua, né?
Ele foi preso em flagrante. A gente fez contato com o pessoal da casa, tava os 2 filhos e a senhora. Ela nos atendeu. De cara a gente percebeu já o alívio, né, na pessoa com a nossa chegada. A prisão de João foi convertida em preventiva. Agora a família dele já pode respirar em paz. É que ele permaneça preso lá. Maria Angélica espera o mesmo. Ela quer voltar a viver, ter a autoestima. Gente, vocês viram a perna dela, o joelho junto, cerrado, com a parte de baixo aberta em X? Isso é típico de linguagem corporal de abuso sexual, tá? Então, é sempre, todas as vezes? Não, mas quando você vê uma mulher que ela fecha muito as pernas, ou criança que fecha muito as pernas, tá sempre em alerta, com as pernas bem cerradas, presta atenção. Existe ali um indício de abuso sexual. E não é um abuso sexual só abuso, tá? É um abuso com uma certa violência, tá bom? E vamos ver o resto. Resgatada. Poder sair por aí. Ir ao shopping, à praia, locais onde ela nunca pôde estar. Acredita, viu? Bom, vocês conseguem entender? Então, quando eu falo para vocês, tudo são escolhas mesmo, tá? Nós escolhemos as desgraças e as vitórias da nossa vida. Qual que é o grande problema? Essas escolhas, elas são feitas muitas vezes de forma inconsciente, porque nós não trazemos à tona aquilo que está lá atrás da criança. Por isso que eu digo, todo mundo precisa de terapia. Inclusive, a aula tem o meu treinamento lá no link da bio do meu Instagram. Entra lá, tem por que você precisa de terapia. Aquilo lá é um workshop fechado, aulas fechadas, tá bom? Nós vamos falar também sobre escolhas, mas nós vamos falar do oposto, totalmente, do que nós estamos vendo hoje aqui. Que é uma mulher que teve o pai presente, protetor, provedor, bonitinho. Beleza? Essa mulher, ela tá livre de trauma, ela tá livre de escolhas ruins? Não. Eu vou mostrar lá naquela aula para vocês como que isso acontece, como que é esse mecanismo. Por isso que todo mundo precisa de terapia. Seja você filho ou filha de uma família abusiva ou que passou necessidade, seja você de uma família abundante. Porque a nossa mente, gente, ela é terrível. Ela é mais catastrófica. Por quê? Porque a gente já tem um padrão catastrófico natural, porque é isso que faz com que a gente sobreviva. Só que quando isso não é tratado, quando não é observado, quando a gente não entende, a gente vai fazendo essas escolhas durante a vida, baseado nessas ideias que a gente tem na cabeça que a gente não está presente. A gente vai, e quanto menos resultado a gente tem, mais anestesiado a gente fica. Quanto mais anestesiado a gente fica, mais a gente repete as mesmas escolhas. Repetindo as mesmas escolhas, menos resultado a gente tem. Menos em direção ao nosso sonho, à nossa vontade a gente está indo. Menos sucesso a gente tem na vida. E aí vai ficando cada vez mais evidente que nós não somos merecedores, que a gente não pode, que a gente não tem a autorização para avançar na vida. Por isso que a terapia é muito importante. A terapia, ela interfere no teu dinheiro, ela interfere nas suas relações, ela interfere na tua sexualidade, na tua espiritualidade, em todas as áreas. Ok? Então, essa foi a aula de hoje sobre as escolhas. Escolhas, e elas são inconscientes. A maior parte das nossas escolhas são inconscientes. E, geralmente, nós escolhemos baseado em trauma, tá? Quer dizer, se nós não tratamos o trauma, a gente vai continuar escolhendo baseado nos traumas. E escolhendo com base nos traumas, a nossa vida não anda da forma como nós gostaríamos. E muitas vezes a gente chama isso de destino, de vontade de Deus, é isso mesmo, e aceita. Não. Simplesmente você está escolhendo errado. Simplesmente você tem um padrão de escolha errado. E você precisa tratar isso daí. Onde? No processo terapêutico. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, tá? Por favor, eu estou aqui dando uma aula para que vocês me dêem o pagamento. O pagamento é o like, ok? Então, espero vocês na próxima terça-feira, no nosso próximo encontro. Manda essa playlist, não. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, uma mulher que você acha que precisa. Convida suas amigas, suas primas, suas tias, a inimiga também, para ela parar de encher o saco, tá bom? Até mais. Tchau.